Fala, meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, nesse vídeo eu vou explicar para você exatamente tudo que você precisa saber sobre como funciona um FII e o que é de fato um fundo de investimento imobiliário. Você vai terminar esse vídeo craque em FII, já vou logo te avisando. E no final, vou falar as 3 principais vantagens de um FII para você tomar a decisão se cabe ou não na sua estratégia, principalmente de longo prazo. Tem uma grande chance de caber, tá? Porque é um investimento realmente com diversas vantagens. Fechado? Então bora para a prática. O fundo de investimento imobiliário tem como principal característica, como o próprio nome diz, o investimento especificamente em imóveis, tanto diretamente quanto indiretamente, ou seja, diretamente ali comprando imóveis realmente físicos, ou indiretamente adquirindo, por exemplo, contratos recebíveis de aluguéis, ou seja, o direito de receber aluguel de algum imóvel, ou seja, não deixa de ser um investimento de maneira indireta em um imóvel. A única exceção é uma parte do seu capital que pode estar aí em renda fixa, que é o próprio caixa do FII, um dinheiro que está aí transacionando para realizar alguma outra operação, então pode ter um pouco em renda fixa, mas fora isso vai ser praticamente todo o capital investido em imóveis. E aí o ponto importante é que o FII ele é um fundo fechado. O que isso significa? Ele não tem entrada de recurso o tempo inteiro. Não é cada vez que uma pessoa compra, entra mais recurso e o cotista tem que comprar mais um imóvel. Não. Ele faz uma emissão onde adquire um valor inicial e coloca essa quantidade de cotas no mercado. Após isso, essas cotas ficam sendo negociadas no que nós chamamos de mercado secundário, que é negociado na própria B3, na própria Bolsa de Valores, entre os cotistas. Ou seja, você sempre tem um comprador e do outro lado um vendedor nesse balcão que é a Bolsa de Valores. Então é lá que você consegue adquirir uma cota, que é uma participação nesse fundo de investimento imobiliário por um preço determinado, que é determinado basicamente pela lei de oferta e procura por quem está comprando e por quem está vendendo. Ficou claro? Então, feita essa emissão, esse dinheiro é todo captado para um administrador, que é uma instituição que faz toda a administração desse dinheiro, que comanda esse FII, essa administração que faz toda essa parte burocrática de listar o FII, de fazer a emissão e de consolidar todo esse dinheiro e também de preparar a equipe, às vezes até junto com a administração, por isso que eu coloquei um asterisco aqui, às vezes pode ser uma empresa separada, mas você vai ter uma empresa exclusivamente para fazer a gestão do FII. A gestão é a parte operacional, é comprar imóvel, é vender imóvel, é entrar em contato com o inquilino, é realmente quem vai tomar as decisões estratégicas sobre os imóveis e não de maneira mais administrativa, mais burocrática, que é o papel aí do administrador. E como eu disse, esses papéis às vezes se confundem, às vezes, na grande maioria das vezes, na verdade, é a mesma instituição ou instituições muito ligadas que fazem essa função juntas. Fechado? E aí o que esse gestor vai fazer? O que essa instituição que vai fazer a gestão vai fazer? Ele basicamente vai fazer essa parte operacional, como eu disse, de comprar e vender imóveis, mas ele não pode tomar essa decisão assim, aleatoriamente, comprar e vender o que ele quer. Essas operações que ele vai fazer são de acordo com o mandato de finalidade, que basicamente é uma classificação que está presente dentro do regulamento do FII, que dita qual é a estratégia desse fundo de investimento imobiliário. Então, dando 2 exemplos bem básicos. Se você tem, por exemplo, o mandato de finalidade de renda, que basicamente vai direcionar que o gestor tem que comprar imóveis para obter renda através daqueles imóveis e depois distribuir para os cotistas. Pronto assim, comprar imóveis já prontos. E aí você tem outro exemplo, o mandato de finalidade de desenvolvimento para venda, por exemplo, que ele vai orientar que o gestor compre imóveis na planta, compre terrenos e faça realmente a incorporação dos imóveis para depois vender e distribuir esse lucro da venda para os cotistas. Então você tem o mandato de finalidade regindo aí tudo que o gestor vai fazer. Então, com base no mandato de finalidade, ele vai adquirir os imóveis. E aí, esses imóveis, eles podem ser de diferentes segmentos. E aí é onde entra outra classificação. Então, nós temos os segmentos, por exemplo, de lajes corporativas. Isso também está descrito no regulamento. Então, se o FII é de lajes corporativas, se o regulamento diz isso, esse gestor ele só pode comprar ativos imobiliários que sejam lajes corporativas, ou seja, escritórios que na maioria das vezes são utilizados por grandes equipes corporativas das grandes multinacionais, em centros empresariais como São Paulo e Rio de Janeiro e assim por diante. Ele pode também ser, por exemplo, um FII de galpões logísticos, então ele vai tender a comprar somente esse tipo de ativo, assim como ele pode ser um FII de títulos de valores imobiliários, que é esse papelzinho, que é exatamente o exemplo que eu dei lá no começo, dele comprar recebíveis de aluguel, então está investindo indiretamente nos imóveis. Ficou claro? E aí, o que acontece? Beleza, comprei os imóveis e como isso funciona agora? Agora, para isso gerar renda, vai ter que ter os inquilinos, que basicamente são as instituições que vão locar esses imóveis. E por que instituições? Porque na maioria dos FIIs são grandes FIIs e esses imóveis eles são locados para instituições.
como eu disse, as lajes corporativas, as indústrias, não tem uma pessoa física que vai alugar um galpão logístico, que vai alugar um galpão industrial. Então, são normalmente grandes empresas, principalmente quando nós tratamos aí dos grandes FIIs. E essa locação vai ser feita através de um contrato. Temos basicamente 2 tipos de contrato, e são eles: contrato típico, basicamente é o tipo normal, que tem como característica aí ter um período de tempo menor e possui menores multas também, é mais flexível. E você tem os contratos atípicos, que normalmente são contratos de longa duração, com grandes multas. Eles são voltados principalmente para construções mais específicas, como por exemplo um galpão industrial, para a empresa garantir que não vai perder aquele inquilino e depois de ter adaptado todo aquele imóvel para ele, você tem um contrato atípico que garante aí uma receita certa por mais tempo. E aí, beleza. Quando você não consegue esse inquilino, tá bom, fechou o contrato aí, eu tenho 10 lajes corporativas e eu fechei contrato com 9 instituições e uma laje corporativa minha ficou vaga. E aí, como nós podemos ver isso? Nós vemos isso nos FIIs através da vacância, que é mais um indicador. A vacância mostra basicamente quanto por cento da sua, ou a área bruta locável, quando a gente está falando de vacância física. Então, o que é vacância física? É quanto da sua área bruta locável, ou seja, de todo metragem quadrada que você tem para alugar, quanto por cento disso está vaga, ou seja, não tem um inquilino ainda. E também você pode olhar isso aqui como uma vacância financeira, que vai olhar o mesmo aspecto, só que na questão, levando em conta aí o custo por metro quadrado. Então isso vai ter um impacto se essa vacância em metro quadrado é de um imóvel que tem uma metragem quadrada mais cara ou não. Então é basicamente 2 jeitos diferentes de olhar, mas você vai estar vendo a mesma coisa, que é quanto por cento não está ainda locado. E aí, esse inquilino, ele vai pagar um aluguel. Claramente, ele está alugando esse imóvel de um administrador e ele vai pagar o aluguel para esse administrador. E aí entra outra característica muito importante de um fundo de investimento imobiliário, que é o seguinte: 95% do resultado financeiro desse FII, ele tem que ser obrigatoriamente, por lei, distribuído aos cotistas. O que significa isso? Todo o aluguel que esse gestor, que esse administrador receber dos inquilinos, ele vai pagar as despesas, pagar os custos que tiver ali com o pessoal, PTUs, etc., com alguma vacância que tiver, e o que sobrar, todo o resultado financeiro, desse 100%, 95% ele tem que distribuir para esses cotistas, ou seja, para pessoas que compraram a participação nesse FII. E aí é a grande característica do FII, é esse recebimento de renda passiva que normalmente ocorre com uma recorrência grande, muito maior que os dividendos das ações, por exemplo. Alguns FIIs distribuem até de maneira mensal, outros distribuem de maneira trimestral, mas eles estão sempre distribuindo esses proventos porque eles não podem reter todo esse resultado financeiro para eles, para crescerem, assim como as ações podem fazer. Não, eles têm que distribuir. E aí, quando eles distribuem esses proventos, né, esses aluguéis, eles criam outro indicador que nós também acompanhamos quando vamos analisar um FII, que é o Dividend Yield. O que o Dividend Yield mede? Basicamente, quanto por cento você recebeu de provento em relação a quanto você pagou pela cota desse FII lá no começo, você lembra? Então vamos voltar lá no começo, imagina que você pagou aqui R$100 por uma cota desse FII. E esses R$100, essa cota, ela te proveu durante um ano um dividendo aí de um mês R$1, outro mês 2, outro mês 3, no final deu R$10. Então, durante 12 meses, você recebeu R$10 de proventos, tendo pagado uma cota de R$100. 10 sobre 100 será exatamente o dividend yield, será 10% nesse caso. É a proporção do quanto você pagou pela cota que você recebeu pelos proventos. Tá claro? Então você pagou R$100 na cota, em 12 meses você recebeu R$10, você teve um dividend yield de 10%, se você tivesse recebido 15, seria 15%, e assim por diante. Sempre proporcional ao valor inicial que você pagou da cota. Lembrando que aqui não vai entrar a valorização da cota, então se a cota você comprou era R$100 e agora é 200, não importa, essa valorização não entra no dividend yield. O dividend yield está vendo quanto você está recebendo de provento. Isso é muito importante nos FIIs, porque a maioria do resultado ele realmente distribui. E aí, aqui a gente já vai começar a entrar em outro ponto, que é o seguinte: a gente falou de quanto você pagou lá pela cota. E aí eu vou entrar aqui em precificação, em relação ao preço. Então você lembra que os FIIs eles são compostos por um punhado de imóveis aqui que o administrador e o gestor adquiriu, correto? Esses imóveis, eles possuem um valor patrimonial. O que é isso? É o valor contábil avaliado por uma instituição aí credenciada para chegar no imóvel e falar assim: olha só, esse prédio com essa metragem quadrada, nessa localização, ele vale tanto. E a soma de todos esses valores
ele dá o valor patrimonial do FII, ou seja, quanto vale patrimonialmente em relação contábil avaliado tudo que está dentro daquele FII. Em contrapartida, você tem um valor do FII que é o valor de mercado, porque você lembra que essas cotas são negociadas aqui, então se tiver muita gente comprando, o valor de mercado vai subir, se tiver muita gente vendendo, o valor de mercado vai descer. Então qual é uma métrica que nós analisamos para olhar o preço? Nós utilizamos aqui o preço que nós pagamos na cota, que é o valor de mercado, sobre o valor patrimonial. E basicamente vai mostrar a proporção, e aqui é mais utilizado preço sobre valor patrimonial para ficar mais claro, mas vai te mostrar quanto você está pagando proporcionalmente em relação a quanto de valor patrimonial você tem dentro daquele ativo que você está comprando. Então, se você está pagando, por exemplo, se a soma disso tudo aqui dá R$1 milhão em avaliados esses imóveis, e você está pagando aqui, e aí você vai lembrar sempre que, que o valor de mercado total vai ser composto pelo número de cotas que tem no mercado, vezes a cotação de cada cota daquela. Então, quando você coloca o quanto você pagou na cota, vezes a quantidade total que você tem de cotas distribuídas, se você vê que esse valor de mercado total ele dá R$1.200.000, você vai estar pagando um preço sobre valor patrimonial de 1,2. Ou seja, você vai estar pagando 20% a mais do que o FII realmente tem de valor patrimonial aqui dentro. Tá claro? Beleza? Então, principais características. Você tem um mandato definido, você tem um segmento definido, que isso rege onde que o administrador, onde que o gestor vai alocar. Você tem os inquilinos, que pode aí, gerar uma vacância se não tiver tudo completo. Essa gestão, outro ponto que eu deixei de falar, você vai pagar uma pequena taxa por isso, dependendo do tipo de gestão. Se você tem uma gestão ativa, onde esse gestor compra ativamente e vende esses imóveis, você vai pagar uma taxa um pouco maior de administração, em torno de 2%. Você pode também pagar uma taxa de performance, dependendo do fundo. E se você tiver uma gestão passiva, essa taxa gira em torno de 0,2%, que basicamente as decisões vão ser pré-estabelecidas pelo próprio regulamento do FII, você não vai ter uma instituição precisando ali ativamente fazer toda essa gestão. E aí, voltando no resumo, característica importante, 95% do resultado é distribuído e você consegue ver a precificação, principalmente com base no preço sobre o valor patrimonial. E agora, vou falar para vocês as 3 principais vantagens. Por que esse é um investimento tão interessante, por que tanta gente fala dele, inclusive porque que eu também tenho uma porcentagem considerável da minha carteira nesse investimento. Basicamente, por 3 principais vantagens que eu considero. Pode solicitar mais 5, 6, 7 aqui, porque tem várias vantagens, mas essas para mim são as principais, com certeza. A primeira, para mim, que é a grande vantagem, é que você tem a isenção do imposto de renda nesses aluguéis. Então, todo esse dividendo, todos esses proventos que você recebe, diferente de um aluguel, se você tem uma casa e recebe esse aluguel, ele pode ser cobrado até mais de 27% só de imposto de renda, ou seja, quase 1/3 do que você receberia de aluguel fica para o governo. Nesse caso, você tem uma isenção total de imposto de renda. Então, esse aluguel, ele vem do inquilino, vai para o administrador, 95% dele vem limpo para você. Então, isso é uma vantagem fiscal muito forte, numérica, que não tem como negar. O outro ponto é a necessidade de baixo capital. Diferente de um imóvel que você precisaria de 200, 300, 500 mil para adquirir, o FII você consegue adquirir uma cota por R$50, por R$100, R$150. Então, é um valor muito baixo e isso possibilita um menor risco e também você investindo aí gradualmente nesse tipo de investimento, se ele fizer parte, claro, da sua estratégia. E, por último, um menor risco em relação a tanto investir em imóveis quanto investir em ações, por exemplo, simplesmente por conta da diversificação. Então, aqui falando mais especificamente de comparação com imóveis. Se você investe somente em um imóvel, você tem um risco totalmente atrelado a um só fator. Se cai alguma coisa nesse imóvel, se acontece alguma coisa no bairro, se alguma coisa muda em relação ao cenário daquele imóvel, você tem um impacto muito direto no seu patrimônio total. Agora, como nos FIIs, você comprando uma cota de R$200, R$100, você tem acesso a 20 imóveis que estão aqui dentro desse pacotão do FII, o seu risco está muito diversificado. Se você compra 10 FIIs diferentes, então você tem aí 100, 150, 200 imóveis diferentes dentro do seu portfólio. Então, o impacto individual em um dele, ele acaba não refletindo no risco sistêmico para o seu patrimônio, então acaba tendo uma diversificação maior e, consequentemente, um risco menor em relação a isso. Fechado? Está claro? Espero que vocês estejam sabendo tudo de FII agora, que esteja bem claro na cabeça de vocês como funciona um FII, porque isso vai fazer total diferença na hora de você aprender a escolher um, que é exatamente o próximo passo que a gente vai dar. Se você gostou dessa explicação, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gosta de fundos de investimentos imobiliários,
vai aqui na descrição, primeiro se inscreve, né? Eu acredito que você já esteja inscrito, por favor, mas se não está inscrito ainda, se inscreve aí. E aí, vai aqui no link se você ainda não está no grupo de verdade, que é o nosso grupo de investimentos, que a gente arrebenta de conteúdo todo dia. Entra nele aqui, deixa seu curtir, manda aí para quem você conhece que gosta de FII também e divulga essa informação de maneira clara e direta para não ser mais um tabu esse investimento que com certeza pode ser uma porta de entrada para você dar o próximo passo e começar a aprender sobre renda variável. Então é isso, estamos juntos, mais do que nunca, aquele abraço!